primeiro passo é acessar o ambiente do TPTP a partir desse link que está aqui, né? tptp.org/cgibin/system-on-tptp, ok? Quando a gente acessa, a tela inicial é essa aqui. Bom, na primeira parte da tela, note que está selecionado aqui, ó, para você obter o fonte pelo arquivo. A gente não vai usar essa opção, a gente vai usar essa opção aqui, ó, de input fórmula, ok? Então, nossos problemas TPTP vão ser digitados aqui. Se eu deixasse na opção que vem marcado, que é essa aqui, ele ia esperar que eu indicasse aqui um arquivo de entrada. Não é isso que a gente quer, beleza? Então, a gente vai usar aqui o input fórmula, beleza? Na verdade, o arquivo de entrada seria essa opção aqui. Mas, enfim, nós vamos utilizar essa opção e vamos digitar nesse campo aqui os nossos programas TPTP. Okay? Para facilitar, ignorem essa parte aqui. Lembra que eu falei que o TPTP tem vários provadores, dá acesso a vários provadores de teorema? Então, aqui está a lista de provadores de teorema a que ele dá acesso. Ok? Tem o CVC, o Darwin, o E, enfim. O que nós vamos usar é o Z3. Então é só vir aqui e marcar só o Z3. Beleza? Então, marcado aqui o Z3, a gente já escolheu qual provador de teorema que a gente quer usar. E aí, o que nós vamos fazer vai ser digitar aqui o programa e depois clicar no botão para ele verificar, né, se o programa está correto. Então vamos lá. Nosso primeiro teste, nós vamos verificar se uma consequência lógica é válida ou não. Beleza? Nós vamos pegar um exercício que nós já fizemos e vamos verificar se a consequência lógica que está naquele exercício é válida ou não. O exercício que nós vamos pegar é o da lista 2, né, na segunda lista da segunda semana, a letra B do exercício 2, ok? Nós vamos pegar esse exercício e nesse exercício a gente pedia para verificar se aquela consequência lógica era válida ou não. Então nós vamos pegar esse exercício exatamente e vamos verificar se aquela consequência, aquela implicação lógica que está lá é realmente válida, ok? Então o primeiro passo é ir lá no exercício e fazer um Ctrl C, né, do enunciado. Então vamos lá, Então, aqui na caixinha de input eu vou começar a digitar o código da minha fórmula. A gente viu lá na aula teórica que a gente sempre começa com FOF, né, para falar que é um subset de lógica de primeira ordem que a gente vai usar. Abre parênteses e depois tem que dar o nome, né, para o teste que a gente vai fazer, né, para a proposição que a gente vai testar. Como eu estou copiando o exercício 2B da lista 2, eu vou convencionar e vou dar o nome para ele, lista 2, x de exercício 2B, ok? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, eu fiz desta forma, a única regra é que ele comece com letra minúscula, desculpa. Depois disso eu tenho que falar se isso é uma conjectura ou um axioma, como eu falei na aula teórica, né? Nós vamos usar no princípio sempre conjectura. Por que conjectura? A gente está falando que a gente quer testar se isso aqui é verdade, né? Então, ok, vírgula, e aí abro parênteses e vou colocar aqui no meio o código fonte, né? Ou seja, a minha regra de fato, né? A regra que eu quero testar. Note, aqui eu já coloquei o fechar parênteses e ponto. Esses dois parênteses que eu estou fechando aqui são os dois que eu abri aqui em cima, ó. Eu só já coloquei para evitar esquecer, né? Eu já fui lá na lista de exercícios, fiz Ctrl C no exercício, né? Na fórmula do exercício 2B, eu vou fazer Ctrl V aqui agora para vocês verem, tá vendo? Já apareceu aqui. Isso aqui é exatamente o que está lá no exercício, né? Se vocês forem lá no PDF, no 2B vai estar isso aqui. É essa a implicação lógica que nós queremos testar. Só que lembrem
que os conectivos aqui são diferentes, né? O E, na verdade, é um E comercial. Então, vou substituir aqui. A implicação é o igual, sinal de maior. E o ou é uma barra vertical, beleza? Então, agora a minha fórmula está feita. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que vai dar um erro, tá? Eu vou rodar aqui só para a gente ver. Então, eu cliquei aqui no input fórmula, coloquei minha fórmula aqui, beleza? Eu já tinha selecionado aqui, já selecionei aqui o provador de teorema que eu quero usar, que é o Z3, ok? Então, depois que eu selecionei o provador de teorema e coloquei a fórmula aqui, eu vou mandar ele rodar o sistema selecionado, esse primeiro botão aqui, ó. Então, vou lá, Run Selected Systems, e aí, ó, ele deu um erro. Por que ele deu esse erro? Ele está reclamando que ele tem essa implicação lógica aqui seguida de alguma coisa que não está entre parênteses, entendeu? Então, toda vez que a gente for fazer, então eu só voltei, ok? E aí toda vez que a gente for fazer o teste de implicação lógica ou de equivalência lógica, a gente deve colocar cada parte da implicação entre parênteses. Ó. Eu acrescento esse parênteses aqui, ó, tá? Isso é uma exigência da sintaxe dele, ok? Então agora, mas nota que esses parênteses não mudou em nada, né? A semântica da implicação lógica que eu estava querendo fazer, né? Eu queria, o exercício era ver se a implicação lógica P e Q implica em P ou R, se isso era válido ou não, ok? Agora então eu vou pegar e rodar novamente. Ele está rodando, note, beleza, conseguiu rodar, aqui está a resposta do sistema. Ele mostra aqui um passo a passo de várias regras que ele utilizou para provar, tá? Mas isso aqui, não vamos nos ater a isso aqui. O que nos interessa é esse resultado aqui, ó. Note, ele está falando que aquela implicação lógica que nós colocamos lá é um teorema. Ou seja, se ela é um teorema, o que ele está me dizendo é que aquela implicação lógica é uma implicação lógica válida, ok? Que aquela regra que eu coloquei lá é válida. Então, isso nos diz que a resposta para aquele exercício é sim, essa implicação lógica que nós colocamos é válida, como nós vimos também usando tabela verdade lá no exercício. Agora vamos fazer um teste de uma que é falsa, ok? Então vou voltar aqui. Então o que eu sugiro? Beleza, viu, testou que isso aqui é verdadeiro, pega, copia isso aqui, cola num arquivo separado, guarda lá escrito ó, código TPTP para questão 2B da lista 2 tal, e documenta isso, beleza? O que nós vamos fazer agora é a 2C. Né? A 2C era uma que era inválida, né? Era uma implicação lógica que a gente descobriu ser inválida, que era essa aqui, ó. Fui lá, fiz Ctrl C, tá? E estou fazendo Ctrl V aqui. Vou só mudar o nome aqui, não teria problema nenhum eu manter o nome, vou mudar só porque se vocês estiverem guardando aí, você guarda cada uma com um nome diferente, enfim. Então, eu estou fazendo essa conjectura aqui, né? Vou substituir aqui os conectivos, né? Então, o exercício era para testar se P se somente se Q implica em P ou R, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o P ou R entre parênteses também, né? Porque cada lado da implicação tem que estar entre parênteses, senão ele dá erro, a gente já viu isso. E aí, eu vou rodar. Pelo que a gente viu no exercício, né, isso aqui não é uma implicação lógica válida. Ou seja, como resposta, a gente deve obter que isso é counter-satisfiable e não que isso é um teorema, ok? Então vamos lá, vamos rodar aqui. Aqui está a resposta. Ó. Resultado, o meu provador de teorema está me dizendo says that it is counter-satisfiable, né? Está me dizendo que isso aqui é contra-satisfatível, ou seja, não é um teorema. Como conclusão,
nós temos que essa implicação lógica aqui não é uma implicação lógica válida. Como nós já vimos lá, nós conseguimos provar isso no exercício da lista 2, né, o exercício 2C. Beleza? Então, nós fizemos aí dois exemplos que a gente verifica a consequência lógica. Um, que foi na lista 2B, né, na lista 2, exercício 2B, que a consequência lógica era válida, ele deu que é um teorema, ok? Logo, me diz que aquilo ali, de fato, é uma consequência lógica válida, aquilo ali é sempre verdade. Já na segunda, que foi o exercício 2C da lista 2, ele me falou que aquilo é contrassatisfatível, ou seja, aquela consequência lógica não é uma consequência lógica válida, ela é inválida, como a gente já tinha visto no exercício. Da mesma forma, a gente vai verificar agora equivalências lógicas, a mesma ideia. A gente vai enunciar como conjectura, vai colocar lá o código da equivalência que a gente quer testar. Se a resposta for teorema, é porque aquela equivalência lógica é válida. Se for counter-satisfiable, é porque aquela equivalência lógica não é válida. Ok? Então vamos voltar lá para o TPTP e vamos fazer um teste com o exercício da lista 3, né? O 1A da lista 3. Então, voltando aqui para o TPTP, vou fazer aqui da lista 3 o exercício 1A, né, uma conjectura. E aí, eu já copiei lá o exercício, vou dar só um Ctrl V aqui e vou adaptar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir aqui os conectivos. Aqui era um E, o E aqui é o E comercial, aqui um condicional, aqui outro condicional, aqui outro condicional. E o que a gente quer testar, né, é uma implicação lógica, ou seja, eu vou colocar aqui uma equivalência lógica, desculpa. Então aqui é um bicondicional. Então a equivalência lógica que o exercício pede para testar é que se P e Q, então R, é equivalente a se P, então Q, então R. Ok? Então já coloquei minha fórmula aqui e vou rodar aqui o sistema. Note, ele está me dando um erro. Por que ele está dando esse erro? Mais uma vez, é questão do parêntese que faltou aqui, um parêntese mais externo, pegando toda a minha conjectura. Ixi, não é. Espera aí, deixa eu olhar aqui direitinho qual o parêntese. Perdão, não era isso não, perdão, vamos lá. Aqui está a nossa fórmula, né? Então essa aqui é a proposição que a gente tinha feito, né, que a gente quer provar. Por que ele está dando erro? Lembra que eu falei que toda vez que a gente tiver um condicional, se antes do condicional você tem uma coisa composta, é obrigatório você colocar o parênteses aqui. Então, porque não usa o que as prioridades, né, que a gente usa lá. A gente sempre faz o e antes do se então. Aqui, como ele não usa isso, ele exige que você coloque os parênteses, ok? Então, eu inseri esses parênteses aqui para garantir que P e Q então R, né? Aqui, de um lado do condicional já tem o parênteses, do outro lado é só um termo, então não precisa de parênteses, beleza? E esse condicional aqui, os dois são de um termo só, então não precisa de parênteses. Então era só acrescentar esse parênteses aqui mesmo. Vamos ver, né? Se rodar agora é porque era só acrescentar. Então vamos lá. Beleza, rodou. Aqui ele tem toda uma explicação passo a passo, né? Enfim, não interessa. O que interessa pra gente é esse resultado aqui, ó. Ou seja, ele está me falando que aquela minha equivalência lógica é um teorema, ou seja, ela é uma equivalência lógica verdadeira, uma equivalência lógica válida. Exatamente o resultado é que a gente chegou lá no exercício 1A da lista 3, quando a gente verificou, né, essa equivalência lógica. A gente chegou exatamente a essa conclusão de que ela era válida. Ok? Agora nós vamos fazer então um teste de uma equivalência lógica não válida. Para esse teste, nós vamos usar o exercício 5 da lista 3, né? Que era aquele exercício que falava da contrária e da contrapositiva. Ok? Então, que é o exercício 5 da lista 3. Vou copiar aqui a minha fórmula lá do exercício. Já tinha dado Ctrl+C lá, dei Ctrl+V aqui.
né? Então, é essa equivalência aqui, né? Que a gente quer que ele pede para testar, ou seja, o exercício pede para você testar se a contrária e a contrapositiva são equivalentes. Então, nós temos a contrária e a contrapositiva representados aqui, né? Vamos verificar se elas são equivalentes. Eu tenho só que mudar aqui os conectivos. O não já é tio aqui também, então não tem problema, né? Só preciso mudar os outros. Notem, aqui já tem parênteses dos dois lados do bicondicional, os condicionais aqui em cima de um termo só, então provavelmente não vai dar problema. Então a gente quer testar se a contrapositiva e a contrária são equivalentes. Esse era o exercício 5 da lista 3. Então já fiz aqui a contrária e a contrapositiva, vou rodar. Como resultado está aqui, ó. Isso é contrasatisfatível, ou seja, isso não é um teorema. Se isso não é um teorema, não é uma tautologia, isso quer dizer que essa minha equivalência lógica aqui não é válida, né? Ou seja, a contrapositiva não é equivalente à contrária. E foi exatamente isso que a gente chegou à conclusão lá quando nós fizemos o exercício 5, né, da lista 3. Ok, então nós já vimos como usar o nosso TPTP para verificar se uma consequência lógica é válida ou não, se uma equivalência lógica é válida ou não. Agora, lembra aqueles exercícios que nós fizemos que nós classificávamos se uma determinada proposição era tautologia, contradição ou contingência? Nós vamos ver aqui como fazer aqueles exercícios. Então, só passando rapidamente a teoria aqui que a gente vai usar, o que acontece? Como que a gente vai chegar a essa conclusão? Do mesmo jeito que nós fizemos lá com as implicações e as consequências lógicas, a gente vai pegar e vai enunciar a proposição que a gente quer testar, falando que a gente está conjecturando aquilo, né? Então vamos falar que é uma conjectura e colocar lá. Se a resposta for teorema, isso significa que aquela conjectura que nós fizemos é sempre verdade. Ora, algo que é sempre verdade, independente de outras coisas, independente de outros axiomas, é uma tautologia, ok? Então a gente colocou lá, deu que é um teorema, a gente já sabe que é tautologia, beleza? Já se a resposta for counter-satisfiable, isso quer dizer que ela pode ser falsa, né? Ou seja, ela não é uma tautologia, ela pode ainda ser uma contradição ou uma contingência, beleza? Então, para ver se é uma contradição ou uma contingência, a gente vai fazer um outro teste. A gente vai pegar e vai colocar um não na frente da proposição que a gente testou. Se a negação que a gente... E vamos testar agora a negação da proposição. Se a negação for uma tautologia, significa, ou seja, a negação daquilo é sempre verdade, isso significa que a proposição original é sempre falso. Então, a proposição original será uma contradição. Já se quando a gente negar a proposição original, ela também for counter-satisfiable, isso significa que nem a proposição original, nem a negação dela é sempre verdade. Então, tanto a proposição original quanto a negação dela, às vezes é verdade, às vezes é falso. Ou seja, aquela proposição é uma contingência. Entendido? Vamos aos exemplos, então, que eu acho que vai ficar mais claro, né, na hora que a gente entrar nos exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é da lista 2, o exercício 1, letra A. Né? Eu já copiei ele aqui. Então, o exercício 1, letra A, da lista 2, pedia para a gente testar se essa proposição aqui é uma tautologia, testar não, classificar essa proposição como tautologia, contingência ou contradição. Pela teoria que nós acabamos de levantar, desculpa, pelo que a gente viu na lista de exercício, isso aqui é uma tautologia. Então, pela teoria que a gente acabou de levantar, se eu rodar isso aqui, o TPTP vai me falar que isso aqui é um teorema
né? Logo, ou seja, é sempre verdade, logo é uma tautologia. Beleza? Então, se a gente tiver certo, na hora que a gente rodar, o TP-TP vai falar que isso aqui é um teorema. Então, deixa eu só mudar aqui o condicional, né? Mudar os operadores. O E é o E comercial. E aqui, de novo, setinha, né? Ok. Olha que os condicionais de um lado tá já tudo entre... Opa, tem um parênteses faltando aqui, na verdade, né? Tá faltando um parêntese aqui. Abri, abri, fechei, fechei. E aí aqui eu fechei a condição, né? E aqui a consequência é simples, ok? Então, isso aqui é o enunciado do exercício 1A da lista 2. Ele pede para a gente ver se isso aqui é uma tautologia, contingência ou contradição. Então, vou executar. Desculpa, cliquei no botão errado. Vou executar. Aqui está. Ele chegou, me deu como resultado teorema. Ou seja, aquela proposição que nós fizemos lá é sempre verdade. Com isso, nós conseguimos então concluir que o exercício 1A da lista 2, que é essa proposição aqui, é uma tautologia. Ok? Agora vamos fazer o 1C. Né? Vou lá copiar, né, o 1C. Então já está aqui o 1C copiado. Então exercício 1C. O 1C é se P então Q, e P e não Q. Ele quer saber se isso aqui é uma tautologia, contradição ou contingência. Então, vou colocar aqui, né, o condicional. Isso aqui é um E, vou substituir. Aqui é outro E, vou substituir. Se eu rodar e der teorema, é porque é tautologia. Se der counter satisfiable, aí vai ser ou contradição ou contingência, a gente vai ter que fazer outro teste, né? Que é segundo a nossa teoria. Então vamos lá. Se eu rodar aqui, tá, deu counter satisfiable, ok? Se dá counter satisfiable, isso quer dizer o quê? Que ele não é sempre verdade. Ou seja, ou ele é sempre falso, ou às vezes é verdade e às vezes é falso. Beleza? Se ele for sempre falso, é uma contradição. Se for às vezes verdade, às vezes falso, é uma contingência. Né? Isso aí é segundo o que a gente já estudou. Então, eu sei que isso aqui pode ser falso, mas não sei se é sempre ou se é às vezes. Então, o que, que eu posso fazer aqui no TP-TP para saber se é sempre ou às vezes? Eu vou negar isso tudo. Para eu negar isso tudo, o que, que eu faço? Eu coloco tudo entre parênteses e coloco uma negação na frente. E vou rodar de novo. Se essa negação aqui for teorema, ou seja, for sempre verdade, é sinal que aquela proposição inicial que nós colocamos, ela é uma contradição, né? Porque a negação da contradição é uma tautologia. Então a gente negou a proposição. Se o provador de teorema falar que isso é uma tautologia, é um teorema, a gente chega à conclusão então que o original era uma contradição. Beleza? Se ele falar que isso aqui é counter satisfiable, a gente vai chegar à conclusão que a negação pode ser verdadeira ou falsa, assim como a proposição inicial. Então a gente vai chegar à conclusão que isso aqui é uma contingência, ok? Então vamos rodar aqui e vamos ver o resultado. Vamos lá. Aqui está. Ele me falou que é um teorema, ou seja, ele chegou à conclusão que isso aqui é uma tautologia. Só que isso aqui é a negação da proposição que a gente tinha. Ora, se a negação da proposição que a gente tinha é uma tautologia, a gente chega à conclusão que aquela proposição que a gente tinha, que é essa aqui, né, sem essa negação na frente, é uma contradição. Que foi exatamente a resposta que nós chegamos para o exercício 1C. Ok? Por fim, vamos a um último teste, vamos fazer o exercício 1B, né? Vou lá copiar. Então já estou aqui com a proposição a ser testada no exercício 1B. Então o que, que eu vou fazer?
Aqui era E, né? Então vou botar o E. O OU é a barrinha vertical. E aqui o condicional. Beleza? Vamos rodar e ver a resposta do TP-TP. Opa, tá aqui a resposta TP-TP, ó, é counter satisfiable. Então já chegamos à conclusão que o exercício 1B não é uma tautologia. Se não é uma tautologia, pode ser contradição ou contingência. Então o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz no último exercício, eu vou negar isso tudo. Então vou colocar isso tudo entre parênteses e um não na frente. Ah, só uma dica que pode ter passado despercebido, não, eu tenho que digitar o tio e depois dar um espaço, né, para ele aceitar, porque senão ele fica esperando que você coloque uma vogal depois, alguma coisa, para ver se o caractere é acentuado ou não. A mesma coisa que vocês faziam no Word, né, quem já digitava isso no Word para colocar o tio, é a mesma coisa, você digita o tio e dá um espaço. Mas enfim, então aqui nós estamos negando a nossa proposição inicial, né, para decidir então se ela é uma contradição ou uma contingência. Se a negação aqui for tautologia, é sinal que a inicial era uma contradição, como foi o exercício anterior. Se a negação também for counter-satisfiable, então a gente chega à conclusão que o exercício é uma contingência. Ok? Então vamos lá, vou rodar aqui. Tá aqui, counter-satisfiable. Isso significa então como tanto a proposição negada, que é essa aqui, quanto a proposição original, que era essa aqui, são counter-satisfiable. Isso significa que essa proposição aqui, né, que é a proposição do exercício 1B da lista 2, é uma contingência. Ok?